Como eu estava dizendo, o puritanismo ele é mais uma desintoxicação. Quando eu era leigo no assunto, eu achava que o puritanismo é pureza, santidade, não pode cortar o cabelo, não pode passar batom, não pode usar brinco, não pode... Mulher, no caso, mulher, né? Não pode, né? Pá, não sei o que, não pode. Não é que não pode. Naquela época eles nem pensavam nisso muito. É claro, depois o puritanismo com o pietismo, essa química aqui, ó, puritanismo e pietismo, vai nascer o movimento Holiness, santidade, no século XIX, que vai vir junto com a devoção espiritual, vem também a santidade de vida, e eles vão interpretar isso na roupa, nos costumes, para se diferenciar do mundo. Que quem é santo não bebe álcool. Quem é santo não fuma cigarro. Quem é santo não pratica. Então, aí no século XXI, século XX, chega para nós o quê? As imposições de costumes em detrimento de santidade, né? Mas às vezes a pessoa vivia com a aparência de santo, mas uma língua desse tamanho, né? Uma falsidade. Então não é bem assim, acho que o pessoal confundiu. Mas voltando ao puritanismo, o puritanismo vai nascer por um sentimento da igreja da Inglaterra, quando ela sai, quando ela se abstém da igreja católica. Então ela tem que criar algo novo, eles têm que ser diferentes. Vamos tirar as imagens de cultura, vamos tirar não sei o que, vamos tirar crucifixo, tirar não sei o que e tal. Até porque teve uma controvérsia sobre a vestimenta, se o clérigo tinha que usar batina mesmo, se não tinha. Então o puritanismo é, na verdade, uma desintoxicação de tudo que era católico. Isso vai ser assimilado pelos presbiterianos, que com John Knox, na Escócia, né, o parlamento inglês ele vai oscilar bastante. Thomas Crown e outros lá vão ser pessoas chaves importantes nesse período. Vamos entender aqui um pouquinho do puritanismo. Página 9. Né? Embora todos nós sabemos que a reforma anglicana foi mais um devaneio amoroso por parte de Henrique VIII que uma reforma teológica, ao mesmo tempo serviu para ser uma forma de romper com Roma e reconquistar terras inglesas através de confiscos. Devemos, no entanto, considerar que João Calvino ampliou a voz da reforma. John Knox criou um caminho de alternativas e assim o puritanismo se instaura na Europa com grande poder através da Inglaterra. O Calvino foi a voz de Lutero no amplificador. Lutero falou sem microfone, Calvino colocou um som e aumentou para todo mundo ouvir. É claro que existe uma diferença entre a doutrina de Lutero e de Calvino, mas é muito pouca. É bem próxima. Ele, na verdade, ele bebeu na fonte, sim, né? O puritanismo, então, ele está dentro da reforma ainda. Já temos Henrique VIII aqui, ó. Deixa eu ler, vocês falam aí, vai. Henrique VIII, 1491. Grupo. Anglicanos. Tipo. Confessionais. João Calvino. 1519. O grupo. Calvinistas. O tipo. Missionários. John Knox. 1517. Grupos. Presbiterianos. Tipo. Missionários. Isabel I. 1533. Grupo. Não conformistas. E tipo. Alta igreja, baixa igreja. George Fox. Missionários. George Fox. 1533. Grupo. Tipo. Missionários. Huguenotes. 1533. Grupo. Tipo. Missionários. Ele só não perguntou, a gente foi na ordem. Ô pastor, Vamos lá. é por isso que o calvinismo ele pegou tanto embalo assim, porque Calvino ele foi bastante seguidor de Lutero. E Lutero, pelo que eu sei, ele foi bastante seguidor também de Paulo, né, dos conceitos de Paulo. Estudava muito Paulo para poder ter uma ideologia. E é por isso que dizem que as cartas de Paulo é uma ajuda muito grande ao calvinismo, né? Porque ele só teve uma carta, né, para se referir, não foi Lutero, né? Quando estava Que é Romanos, né? Que era Romanos. Paulo não se referiu a Lutero, não. Não. O Lutero, quando estava estudando, só teve uma carta, que era Romanos. Sim, Lutero tem tratados, né? Na verdade, ele achou, não sei quando estava. Não, o Wesley que ouviu, né, no dia da experiência, uma carta de Romanos que prefaciada por Lutero, realmente. Aqueles versículos, né? Criança predestinou, desconheceu, isso aqui. Verdade. O Calvino, ele vai beber muito dessa fonte. Ele vai ter um grande apogeu em Genebra, né? O Calvino. Ele vai tornar-se até uma pessoa importante na política de Genebra.
E ele consegue, rapaz, ele é contemporâneo, né, dessa reforma aí da Inglaterra. Ele quase consegue implementar o calvinismo na Inglaterra. O que segurou um pouquinho é porque aqueles países lá na Inglaterra, eles são tão pequenininhos que eles lutam para... Rapaz, é incrível. Você viaja assim, ó. Eu passei da Itália para a Áustria. É brusca a mudança. De Portugal, pegando pela IP5 lá em cima, Ciudad Rodrigo. Ciudad Rodrigo é a primeira cidade da Espanha, na IP5 Norte. Você passa, aqui está Portugal e aqui está Espanha. Aqui fala português mesmo. E come batatas com bacalhau. Aqui é espanhol mesmo. E tem lá o zorro lá dentro do cavalo. E o tonto. Quer dizer, eles lutam, cara, porque eles são muito apegados à língua, à comida, ao costume, assim. É água e óleo. Por isso que gerou também aí, rolou uma questão nacionalista. Por isso que embora a Rainha Elizabeth I, a filha de Ana Bolena com Henrique VIII, vai sancionar os 39 artigos de religião, mas vem depois o metodista dar uma enxugada. Mesmo assim, a baixa igreja anglicana não aceitava, porque era coisa lá dos calvinistas escoceses. Então, sempre havia... Olha, esse negócio de Reino Unido aí, não é nada unido. Quando eu preguei lá na Escócia, o pastor falou para mim assim, ó, pelo amor de... For heaven's sake, falou, pelo amor de Deus, não fale aqui que é Inglaterra. Estou feliz de estar na Inglaterra. Eles vão embora. Eles vão deixar o público e vão embora. O culto vai embora. Por favor. Eles têm a ousadia de falar um inglês diferente por causa da Inglaterra. É do lado. My friend. Falam assim, arrastado para dizer que são escoceses. Usa aquela saia e tudo. Pastor, nessa época dos puritanos, já tinha a Via Média da Elizabeth? Sim, é a Via Média que vai provocar. Onde você leu sobre isso? É isso mesmo. Não, eu disse história. A Via Média é a causadora do puritanismo. Por quê? A Via Média... Quer ver? Olha só. Quando ele morre, a filha do Henrique VIII, né? A Maria Tudor, que vai assumir, ela é tudo ou nada. Ela vai matar muita gente. Rapaz, morre mais de 400 protestantes, puritanos, né? Porque o pai dela tinha rompido a Igreja Católica. Ela vai e restabelece de novo. A gente vai ver isso aqui. Depois dela, o irmão dela, né, o Eduardo VI, vai subir, aí volta a simpatizar ao protestantismo, né? A outra filha dele, que é a Isabel, que vai assumir, ela que vai estabelecer. Porque quando Isabel pega o trono, ela pega um problema. Ela pega a igreja anglicana dividida, fora da igreja católica, sem referência. Porque não tinha outra referência. Ok, vamos sair do Brasil, vamos para outro Brasil? Tem outro Brasil? Não tinha referência. A igreja católica era a única que tinha. Aí não tinha referência. Ela pegou a igreja dividida, sem referência, sem nada. Então ela começa a fazer alguns atos de supremacia. Estabelece o livro da oração comum, né? Estabelece 39 artigos de fé. E ela então faz uma via média. Ela põe católicos e protestantes para ir conversando, e ela cria uma via média. Foi o melhor caminho que houve, né? Mas essa via média acabou por fortalecer os não conformistas. O Bartolomeu, o João, que era tudo avô de Wesley, né? Eles eram não conformistas, foram expulsos em Pittsfield porque eram não conformistas. A Susana Wesley era puritana. Ela era puritana e também era pietista. Foi bom, porque o filho nasce e pega o melhor dos dois movimentos. Porque o que era ruim puritano era o calvinismo, no nosso caso, que somos arminianos, né? A Via Média veio para fazer isso aí, para criar esse momento. Mas não na época que o puritanismo ele assumiu o governo da Inglaterra? Com certeza. Com certeza. O puritanismo ele chegou a ser discussão de parlamento. Depois teve dissolução. O rei Carlos I colocou lá em cima. Depois veio o outro, derrubou. Aí veio o filho dele, derrubou quem colocou. Foi uma luta. Até hoje... podemos dizer que existe puritanismo lá. Porque esse puritanismo que eu estou falando aqui, não é esse que a gente usa aqui da santidade, quer dizer que é santo porque não faz aquilo, não faz aquilo outro.
é filho da ramificação. Mas o puritanismo, fica bem claro para vocês, gente. O puritanismo está ligado exatamente a governo de igreja e teologia. O que veio depois foi uma divagação do movimento. Entendeu? Por isso que você acha que puritano é aquela pessoa que não fuma, não bebe, não faz... Sim, mas nesse caso aqui não. Era um caso de ordem política e também teológica. Esse movimento vai entrar em cenário logo após a onda forte da reforma. Na verdade, o puritanismo é fruto direto da reforma e sinaliza uma ideia de fé e conduta oriundas de uma insatisfação no seio da igreja da Inglaterra, com forte base no calvinismo, e o movimento também foi evidenciado na Escócia, dando origem aos presbiterianos. Presbiteriano é a forma de governo em que os anciões dirigem a igreja. Aqui, gente, olha o ciclo, tá? Olha o ciclo. Ó, aqui eu tenho a pré-reforma. A pré-reforma. Aqui eu tenho uma reforma. Aí, aqui eu tenho a reforma. Não, aqui nesse meio, aqui eu tenho o puritanismo. Aí vem, aqui no meio vem o arminianismo e o pietismo. Aqui no meio eu tenho o calvinismo. Eu chamo de alta doutrina, e chamo isso aqui de baixa doutrina. A baixa doutrina. Alta doutrina, baixa doutrina. Então tem a pré-reforma, tem a reforma, tem o puritanismo e tem o pietismo. A pré-reforma, a reforma, o puritanismo e o pietismo são altas doutrinas. No meio, que é a chamada intersecção, eu tenho aqui, ó, a reforma juntando com o puritanismo cria um calvinismo no meio. O puritanismo juntando com o pietismo cria o arminianismo no meio ali. Mas tudo foi sequência. Aqui eu tenho 1300, aqui eu tenho 1500, aqui eu tenho 1600 e 1700 por aqui também, né? Os dois nomes aqui vão ser... Aqui vai ser Calvino, aqui vai ser John Knox, aqui vai ser... No pietismo, aqui a menina vai ter o Jacob Arminius, aqui eu vou ter o Jacob Spener, aqui o Frank, Augusto Frank, aqui eu vou ter o Zinzendorf. Sabe o que eu acho legal? Ó, aqui eu tenho a pré-reforma, aqui eu tenho a reforma, aqui eu tenho puritanismo, aqui eu tenho pietismo. Ok? Agora, a alta reforma, a reforma eu chamo de alta doutrina. Alta doutrina. A reforma também é alta doutrina. O puritanismo é alta doutrina. O pietismo, alta doutrina. Aqui no meio vai nascer o calvinismo. Calvinismo. E aqui o arminianismo. Arminianismo. Que eu tenho como baixa doutrina. Aqui como baixa doutrina também. Aqui eu tenho os idos de 1300. Aqui 1500. Aqui no 1600. Pietismo 1700. Então, o que eu acho interessante, olha como isso aconteceu. Não poderia ter vindo o pietismo primeiro? Nós vamos ter uma ideia de pietismo aqui atrás, quando fala do quietismo. Eu falei quietismo? Quietismo é uma doutrina que as pessoas eram contemplativas. Elas ficavam contemplando, ficavam assim. É uma versão do esoterismo, dos budistas da vida, do pessoal que fica zen lá. Não confunda. O quietismo tem a sós com Deus. Vocês não fazem aqui a sós com Deus? Esse é pietismo. Você não tem a leitura da Bíblia? Pietismo.
Vocês não gostam de... Vocês não estudam grego e hebraico original? Puritanismo. Tá vendo? A gente ainda tem os resquícios dessas coisas com a gente ainda. Isso é importante. Então, eu pergunto, por que Deus não colocou o puritanismo aqui atrás? O puritanismo, gente, ele serve como um filtro. Filtro. Eu acho isso aqui uma orquestra sinfônica. Eu acho isso aqui uma regência. E eu não estou inventando. Isso aqui é história. 1300 não tem pietismo 1300. Não tem puritanismo. Não tem reforma. Não tem calvinismo. Não tem arminianismo. Podia ter ideias que me levassem a entender o que ia acontecer. Mas fato não existia. Os movimentos vão se desenvolvendo. O calvinismo aqui, ele teve um problema. Eu não sei quantos calvinistas vão assistir esse vídeo, mas não quero que fique com raiva de mim. O calvinismo pregava a eleição, ou a predestinação, e dizia o seguinte: já que Deus já predestinou muitos para o inferno e outros para o céu, Deus vai despertando aos poucos as pessoas que estão sendo salvas. E não havia nenhuma iniciativa missionária. Só no pietismo é que Frank Augustus vai dar ênfase às missões, que vai culminar em Guilherme Carey sendo o pai das missões modernas, onde é criada a primeira associação de fato missionária organizada. Você vê, o calvinismo é importante. Por quê, pastor? Mas o que a gente pode aprender do calvinismo? Espera aí, tem coisa boa no calvinismo, que no caso é da reforma. É a volta original. O que seria tanto movimento se não houvesse a busca do original? Teríamos base para defender alguma tese, algum pensamento? Não, porque eu não estou no original. Então, o bom da reforma é aquela... Olha, veja como Deus faz. Porque aqui, depois de pietismo, vai começar o avivamento. Cara, desculpa, é fantástico. Deus poderia avivar com tudo isso aqui para arrumar, meu? Fala a verdade. A Igreja Católica diz aqui, do primeiro século até aqui, só foi besteira. Fiz muita besteira aí. Deus estava vendo que o negócio ia caminhar sem controle. O que seria do final da terra, do mundo, da gente está aqui agora, finalmente? Então Deus promove o que eu chamo de avivamento das Escrituras, para depois o avivamento do Espírito Santo. Pegou? De follow me. Você está me seguindo? Deus primeiro, ele faz o quê? O avivamento da Escritura. Vamos rever, vamos reler, não está bem assim, não é isso que eu falei, não é isso que eu quis dizer, calma. Agora está arrumado? Eu já fiz aqui, pré-reforma, a reforma, o calvinismo, o puritanismo, o arminianismo, o pietismo. Agora tudo num lugar. Agora eu vou mandar meu Espírito Santo, para que não haja confusão. Aleluia. Glória a Deus. Posso ouvir um amém? Amém. O calvinismo luta pelo original. O puritanismo vai ser uma forma de tirar alguns resquícios. Porque, na verdade, a reforma que o calvinismo propõe, e a Igreja Católica, a Igreja aqui reformada, no caso, aqui também está o índio, tá? Os radicais. Aqui está os anabatistas. Baixa doutrina aqui, ainda tem anabatistas, menonitas, tudo aqui, nessa região. Na verdade, sabe, essa reforma aqui e essa aqui, elas são católicas ainda. É o puritanismo que vai começar a dizer: peraí, nós vamos sair de lá, vai continuar fazendo uma coisa? Missa aos mortos, vela para morto, isso aqui, os dogmas, a infabilidade papal. O conceito calvino não tinha tirado essas ideias. O conceito calvinista é bem teológico, não é na área comportamental. Costumes, essas coisas. O costume do qual o Lutero falava, que deu origem ao calvinismo, eram costumes mais ligados ao direito humano, à supremacia católica, aos abusos financeiros, de impostos, de indulgências. Agora, liturgia, ritual de culto, vida orgânica de igreja, é o puritanismo que vai sacudir, da onde nós viemos. Graças a Deus, né? O Armínio entra aqui, contraponto o calvinismo. Agora, deixa eu contar uma história interessante. O Armínio, ele foi convidado para defender a ideia calvinista. Ele era calvinista, sabia? O arminiano era calvinista. Seguidor, né? Ele é calvinista, ele bebeu na fonte.
ele foi levado para um tribunal para debater sobre o calvinismo. E lá, ele foi arrochado no tribunal, no negócio, no encontro. Ele voltou para discutir os pontos. E quando ele começa a olhar os pontos, ele fala, não, realmente tem uma coisa que está estranha. Ele monta uma antitese e volta. E aí ele dá origem às ideias arminianas. Ele morre em 1609. Em 1610, houve uma reunião. Em 1618, aí segue-se uma sequência de reuniões a respeito disso. Vai acontecer não é bem o concílio, mas é um encontro de Dordrecht, aonde os calvinistas, os holandeses, não sei quem mais, vão se reunir para reafirmar o calvinismo. E aí nasce os 5 pontos, que é a tulip, né? Total de aprovação, eleição incondicional, graça irresistível, limitação da expiação e preservação total dos crentes, dos santos. A tua cabeça tá boa, né? Aí nasce os 5 pontos do calvinista. E em cima disso, os arminianos constroem os 5 pontos de defesa. Aí é nessa hora que a doutrina faz assim, ó. Opa, é verdade. Tem coisa que não está batendo. Olha que interessante isso. Deus deixa vir até aqui. Rapaz, eu não sei se vocês estão me entendendo. A orquestra vem tocando reformas comportamentais, semi-teológicas aqui, reformas teológicas e comportamentais, reforma ultra-teológica, reforma teológica pura, comportamental. Aqui o puritanismo ele é o grande divisor, ele é o filtro da água. O arminiano vem dar uma quebrada, para não ficar essa doutrina sozinha e realmente com esses pontos que diferem. O pietismo veio para trazer o homem de volta a Deus, porque o pietismo tinha duas vertentes, né? A devoção, santidade de coração, quer anotar aí? Santidade de coração e santidade das obras. Pietismo. Santidade de coração e santidade das obras. A de coração seria vida com Deus, leitura da palavra, seria a compartilhar uns com os outros o que Deus falou com você. Santidade das obras seria dar comida ao órfão, ao necessitado, a visitar os enfermos. Porque até então, gente, esse pessoal não fazia, mas não era tão oficial como no pietismo. O pietismo resgata o lado social da igreja com muita força. Vamos voltar ao apostilo, número 10 agora. O segundo parágrafo. O termo puritano é direcionado também a quem se opunha às classificadas coisas mundanas e profanas. Por exemplo, quando o Wesley falava para não beber álcool, que eles eram contra, sabia? A Inglaterra naquela época, esse negócio de cultura, encher a cara, também é cultura para o inferno também, né? Cultura, encher não, que o Wesley foi de contra a cultura dele. Ué, Jesus não foi de contra a cultura da época dele? Os fariseus lá, aquele negócio? Eu não entendo esse povo. Tem que se fazer, tomar igual eles para ficar, né? Igual eles, né? Porque Jesus transformou água em vinho. Me mostra um vinho que veio da água, eu tomo com você. Ok. Isso ligado intrinsecamente ao risco de comportamento de pureza sexual. Também uma invocação a uma vida social exemplar com base em muita lei e pensamento moral. Embora percebemos sinais de reforma dentro do puritanismo, no entanto era tão radical que também contestava a própria reforma. Viu? O próprio puritanismo ele também conflitava com a reforma. Como isso não bastasse, além de ir de encontro aos resquícios católicos ainda empregados pelo anglicanismo, se opunha também ao governo, especialmente a rainha Isabel I. E foi tão forte esse movimento que conseguiram mudar a liturgia da igreja anglicana em princípios calvinistas, rompendo-se assim ainda mais com o catolicismo romano. Pelo desdobramento da insatisfação da baixa igreja da Inglaterra e por buscar algo novo que não fosse católico, assimilaram muito a doutrina da predestinação, e esta foi uma das razões para que o grupo fosse perseguido, resultando assim em várias fugas da Inglaterra, como foi o caso de John Winthrop, que chegou aos Estados Unidos em 1630, buscando um lugar para servir a Deus com liberdade. Um ponto aqui. Quem aqui confundia, pode falar a verdade, isso aqui está estudando, está no seminário. Quem aqui confundia esses movimentos?
Não tinha essa sequência na cabeça aí. Está aprendendo isso hoje? Você vai pôr na cabeça que o pietismo é o último. Depois do pietismo, quem vem? Moravianos, metodistas, avivamento, primeira santidade. Depois o avivamento. Com Parham, lá já na Itopeca. A escolástica entra na pré-reforma? Tá pra cá. Ela vem até aqui assim, ó, escolástica. Porque antes aí era um conceito horrível do catolicismo. Aqui tem a Inquisição, Santo Ofício, as Cruzadas, tudo para trás. O Império Sacrosanto, o Grande Cisma. Aqui para frente já começa. A reforma, ela já começa a enfraquecer muita coisa interessante na Igreja Católica. Apesar que o Santo Ofício veio até 1800 e pouco, né? A Inquisição Católica. Mas quem não tinha isso na cabeça, ó, tá vendo? Aqui, ó, reforma para reforma. Aqui eu posso chamar de pós-reforma. Aqui, ó, eu posso chamar isso aqui de pós-reforma. Mas eu tenho aqui, paralelo, o quê? A contra-reforma da Igreja Católica. Que eu não vou entrar em méritos, mas a Igreja Católica fez uma campanha contra. Ela veio tentando, fez concílio de Trento, por exemplo. Tentaram, não conseguiram. Então, eu não sei se vocês tinham essas dúvidas. Aqui eu tinha a reforma, pré-reforma, o calvinismo aqui no meio, o arminianismo aqui no meio. Eu podia ampliar mais aqui esses dois. Mas é que na verdade eles foram realmente fluxos. Isso é um estudo meu, né? Um estudo, a gente fica ali horas orando, lendo, pesquisando, consultando. A gente entende que o arminianismo, por que ele não foi uma ortodoutrina? Por quê? Porque ele não fechou tudo. O puritanismo fechou tudo em volta. Ele envolveu, ele abraçou o calvinismo e também o arminianismo. Aí ele vai soltar, vai diferenciar aqui um pouquinho mais depois. E o pietismo foi uma alta também, porque nós temos calvinistas hoje que são pietistas. Tem uma vida piedosa, visita os enfermos, tem vida com Deus. Tá pegando, gente? Pegou aí? Interessante, né? Ok. Por que o puritanismo tem ligações com o calvinismo? Quando a Inglaterra quebrou o vínculo com a Igreja Católica, porque o Papa não quis receber o pedido de divórcio de Henrique VIII com Catarina de Aragão, eles precisavam de algum modelo, alguma sugestão, outra liturgia, que não assemelhasse à católica. Nesta época, Calvino vivia em Genebra, e lá liderava uma disputa entre os da Casa de Saboia, que eram os católicos, e os confederados, que depois foram conhecidos como huguenotes, porque a palavra confederado, em francês, significa huguenote. As fontes históricas afirmam que huguenote é um termo variante de Aides-Guénor, do francês, que significa confederados, uma palavra que apontava a todos os partidários da reforma. Como na Inglaterra já havia simpatizantes do calvinismo, alguns ingleses clérigos da igreja anglicana viam no calvinismo um escape para uma nova proposta de reforma anglicana, porque eles diziam que a reforma não foi suficiente para atender os anseios da mudança na nação. Assim como a Inglaterra também já estava impregnada com o iluminismo, somando o calvinismo, tornaram-se ultraconservadores. Não há dúvida que Calvino influenciou o movimento puritano na Inglaterra, pois os laudos históricos mostram que a partir de 1548 ele manteve contato por escrito com os principais líderes da reforma inglesa, até porque bem antes, cerca de 1534, o parlamento inglês sancionou. Faltou aqui. O puritanismo encontrou grandes aliados, entre eles Thomas Cranmer, que escreveu o livro da oração comum, Thomas Cranmer, que se tornou a primeira liturgia inglesa. Também o duque de Somerset, que era regente do trono, aderiu à reforma. O movimento sofreu uma arrefecida quando Maria Tudor, a rainha sanguinária, subiu ao trono em 1553. E com raiva do pai por causa de sua mãe, Catarina de Aragão, ter sido descartada em detrimento ao caso de seu pai com Ana Bolena, e também sob influência do cardeal Reginaldo Polo, ligou de novo a Inglaterra ao catolicismo romano em 1554. A situação ficou ainda pior em 1555, quando intensificou a perseguição aos protestantes, leia-se puritanos, né? Cerca de 300 a 500 deles foram martirizados. O próprio Thomas Cranmer sofreu martírio. Mais de 1000 protestantes escaparam como puderam. No entanto, quando Isabel I subiu ao trono, em 1558, tratou de restabelecer a igreja anglicana. Era filha de Ana Bolena com Henrique VIII. Este ato ficou conhecido como o Acordo Elisabetiano.
e mesmo assim não atendeu ainda aos desejos dos reformadores. Esta explicação levou-os ao termo puritano. O puritanismo teve uma ascensão gradativa após. Vamos lá? 1559. Isabel estabeleceu o ato de uniformidade, o que deu autoridade, sancionou o livro da oração comum, restaurando também o ato da supremacia. Então isso aqui é puritanismo, certo? Em 1562 foi a vez dos 39 artigos de religião, que posteriormente tornou-se padrão da história anglicana em 1563. Desses 39 artigos da religião, o Wesley vai tirar 27, certo? Para fazer os artigos do metodismo. Em 1567, o sentimento puritano foi além das doutrinas e regras, discutindo com veemência uma questão de vestimenta, e o tema era se o pregador necessitaria de usar indumentária clerical. Ponto aqui. A gente não tem um pouco disso na nossa igreja? Ou ainda tem? Você consegue pregar no domingo à noite com o bispo lá e o CD de camisa de manga, de jeans, tênis? Então nós estamos ainda muita coisa puritana impregnada na gente, se não católica, né? Essa cadeira no púlpito. E a cadeira do pastor diferente, tem uns braços, outros não tem, é o imperador. Isso é coisa de romano, de coisa de Roma. Mas tudo bem, você não quer. Agora eu vou fundar uma igreja sem cadeira, nada a ver. O pessoal também. Foi uma grande controvérsia. Por exemplo, Thomas Cartwright, que era professor na Universidade de Cambridge, foi removido do seu cargo porque trouxe uma exposição sobre vida simples. Tá vendo? Vou falar, isso aqui eu posso ser removido. Sobre vida simples da igreja de Atos e defendeu o governo eclesiástico presbiteriano. Em 1603, morreu Elizabeth. No entanto, ela não tinha herdeiros e assim indicou James I, filho de Maria Stuart. Ele já regia a Escócia. Os puritanos aproveitavam a coroação e entregaram ao rei uma petição de uma igreja mais pura, sem os resquícios católicos. O rei tinha tendência presbiteriana. Assim, mais de 1000 ministros anglicanos assinaram a petição com esperança. Em 1604, houve um novo encontro com o rei na conferência de Hampton Court. E quando apresentaram de novo seus pedidos, o rei se enfureceu. E a história registra sua frase: tenho dito que o presbiterianismo se harmoniza tanto com a monarquia como Deus com o diabo. Em 1625, mais um opositor dos puritanos subiu ao trono, Carlos I. Em 1633, com a nomeação de William Laud como arcebispo de Cantuária, houve perseguição severa aos puritanos, pois ele buscou instituir práticas católicas novamente. Ignorou a justificação pela fé, fez uma varredura dos puritanos, expulsando muitos para fora do país, inclusive para a América. Em 1640, as coisas começaram a mudar. A infiltração de puritanos nas camadas do poder fez com que o parlamento colocasse alguns limites no poder do rei Carlos I. Assim, as fugas para a Nova Inglaterra, Estados Unidos, diminuíram. Em 1643, foi convocada a Assembleia de Westminster. Lá ela levou esse nome porque foi realizada na Abadia de Westminster, em Londres. O parlamento convocou a pauta, era deliberar a respeito do estabelecimento do governo, liturgia da igreja e para defender a pureza da doutrina anglicana, da igreja anglicana, contra todas as falsas calúnias e difamações. Em termos de conferências protestantes, essa iniciativa é considerada a mais notável de todos os tempos. Amém? Vamos dar uma pausa? Ok? A gente volta.